Nós vamos hoje falar sobre conhecendo os atributos de Deus. Conhecendo os atributos de Deus. Semana passada, você que esteve aqui, você que assistiu, participou da escola dominical em casa, nós aprendemos aqui sobre Deus se revelando à humanidade. E nós vimos 3 pontos. Deus se revelou através da natureza, Deus se revelou através dos seus nomes e Deus se revelou através da pessoa do Senhor. Do Senhor? Vocês não tomaram café ou vocês estão com vergonha? Do Senhor? Do Senhor Jesus. Amém. E hoje nós vamos estar falando sobre os atributos desse Deus que se revelou a nós, né? O nosso texto áureo diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão sondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Romanos 11, 33. É lindo esse cântico. Ó profundidade. Na Bíblia, a linguagem de hoje diz assim: como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? A nossa verdade aplicada diz: não é possível ao ser humano explicar ou estabelecer uma definição plena acerca de Deus. Não é possível ao ser humano explicar ou estabelecer uma definição plena acerca de Deus. Se eu pedisse aqui para vocês citar algumas características do pastor José Alves, talvez alguns que têm mais intimidade, falaria até várias, Talvez um pouco de dificuldade aqueles que não têm muita intimidade com ele. Com Deus é diferente. Ninguém, nem Salomão, aquela sabedoria toda que ele recebeu de Deus, podia explicar este Deus todo-poderoso que eu e você servimos. Deus é inexplicável. Definir os atributos de Deus é que nós vamos estar conversando agora de manhã. Mostrar as classificações dos atributos de Deus e ressaltar o valor de estudar os atributos de Deus. Se eu não vou poder explicar e entender Deus, para que eu vou estudar Deus, Vamos ver se a gente sai daqui com vontade de estudar Deus, O nosso texto, eu vou ler esse texto na Bíblia, a linguagem de hoje, A revista é a linguagem corrigida, Mas eu vou usar da minha autoridade de professora e vou mudar, Eu vou ler na linguagem de hoje. Você que está em casa, se quiser abrir a sua Bíblia, fique à vontade. Então, nós vamos estar lendo o Salmo 139, versos 6, 7 e 8, que diz assim: eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Vamos lá para Romanos.
Irmãos, a pastora Alba, que é a nossa superintendente, ela passou a revista, né, para o grupo. Então, você tem a revista no seu celular, tá? Então, durante a semana, dá uma olhada, dá uma estudada, vem preparados só para acrescentar mais, né, do que você estudar durante a semana. Romanos 11, 33 a 36. Na verdade, nós vamos ler o do 34, que o 33 nós já lemos. Eu vou ler na linguagem de hoje. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele, tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Né? Aí a Bíblia fala assim, pois ele eternamente. Amém. Feche os seus olhos. Nós já cantamos, já louvamos ao Senhor com as músicas maravilhosas. Eu tinha pensado em pedir o ministro de louvor para cantar uma música do conjunto Preto no Branco, se eu não me engano. Ninguém explica Deus. Mas aí não foi trocando de líder dos ministros, né? Aí não deu certo. Mas amém. Né? Deus está no controle de todas as coisas. Vamos orar neste momento para que nós possamos entender e valorizar os atributos de Deus. Mesmo assentado, você que está em casa ou você que está aqui na igreja, feche os seus olhos, peça ao Espírito Santo para trazer entendimento, que nós possamos, ó Pai, nesta manhã, receber a Tua palavra, que o Senhor possa falar, Senhor, através, ó Pai, dos meus lábios, ó Deus. Que eu seja apenas instrumentos do Senhor, Pai, nesta manhã. Deus, eu coloco a vida, Senhor, do meu irmão que aqui está nesta manhã. Coloco, Deus, a vida do irmão que está em casa. Mas que eles também possam tirar esse momento, ó Deus, para receber de Ti, para estar aprendendo mais de Ti, ó Deus. Que seja, Senhor Deus, para a glória e honra do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir para desligar essas luzinhas aqui, por favor. O que são os atributos de Deus? Nosso comentarista aqui, pastor João Nunes, ele... Eu estou com pressa, né? Antes, vamos ler aqui nossa introdução. Neste estudo abordaremos alguns atributos de Deus, pois seria impossível relatar ou estudar todos. Tal é a nossa pequenez frente ao mistérios do Todo-Poderoso, o Eu Sou. Irmão, nós não vamos, até porque nós não temos tempo e até porque nós não temos capacidade nenhuma de estudar Deus. Nós vamos estudar aquilo que Ele nos deu, que Ele nos revelou. E à medida que nós nos relacionamos com Deus, Ele vai se revelando. Mas nós nunca, homem nenhum, vai entender 100%, totalmente, absolutamente Deus. Porque se alguém levantar e disser, eu sei, eu posso explicar Deus, ou Ele se tornou Deus, ou Deus deixou de ser Deus, tá? Nós vamos aprender, conversar aqui nessa manhã, aquilo que Deus deixou para o nosso entendimento. Então, ele começa perguntando, podemos conceituar Deus? Podemos explicar o que Deus é em perfeição? Embora alguns pensam que sim, não podemos dissecar Deus como se faz a um ser comum e explicar todos os pormenores de sua pessoa.
o finito, que somos nós, não pode compreender o infinito. Então, vale ressaltar que é importante entender que Deus não pode ser explicado ou definido de forma plena, absoluta, compreensível aos homens. No entanto, devemos nos interessar em conhecer tudo que Ele nos revelou, pois se trata do que é imprescindível sabermos sobre Ele. Eu não vou entender Deus 100%, mas eu preciso estudar, aprender quem é este Deus que eu sirvo. Porque como é que eu vou servir alguém que eu não conheço? Né? Como é que eu vou ter uma intimidade com Ele? Então eu preciso sim estudar, buscar. Irmãos, e não tem outra fonte a não ser a Bíblia para você conhecer este Deus. Esse aqui é o nosso manual. Né? Esse aqui é o nosso manual. Então, nós precisamos estudar a palavra de Deus. Nós precisamos ler, estudar, entender quem é este Deus. Por que eu sirvo este Deus? Por que você está aqui nessa manhã? Por que você ligou a sua televisão e sentou no seu sofá para ouvir a escola bíblica dominical? Então, nós precisamos, sim, buscar, querer conhecer mais este Deus. No dicionário diz que atributos é o que é próprio e peculiar a alguém ou alguma coisa, particularidade, propriedade, qualidades especiais, o conjunto de suas características que são próprias de alguém, símbolo, emblema, insígnia, as quais distingue de todas as demais pessoas. Então, atributos. Quando a gente pensa num sanduíche do McDonald's, o que eles veem? Qual é o emblema que a gente vê? O M. Então, isso é um atributo. Que atributo é o emblema. Quando eu penso em Jó, qual é a característica de Jó que vem à sua mente? Paciência. E Abraão? Fé. Então, isso é uma das características de Jó e de Abraão, que foram herdadas por Deus. Tá? Elas foram herdadas por Deus. Quando eu falo do pastor Eudes, quem conhece mais o pastor Eudes aí, qual é a característica que vocês poderiam falar do nosso pastor aí? O pastor, ninguém vai arriscar. Sabedoria. E se eu falasse do pastor Evanildo? Hã? Humilde. Amoroso. Amém. São características, irmãs. Isso são características, irmãos, né? Que são herdadas. Então, a diferença entre atributos do ser humano e os atributos de Deus está em que Deus é a própria fonte de todas as qualidades e perfeições. Então, quando eu falo que o José Alves é amoroso, eu não estou dizendo que o José Alves é amor, porque o José Alves não é amor. Tá? Jó, ele não é paciência. Ele tinha paciência. O José Alves tem amor, porque a fonte, esse atributo é de Deus. Deus é amor. Deus é paciência. Ele é a essência dele. E ele permitiu, quando nos criou, passou para nós essas características, esses atributos dele. Então, nós temos amor. Nós somos pacientes,
alguns, né? Outros são... Mas são atributos, características que você, que eu herdamos de Deus. Definição de atributos de Deus. Os atributos de Deus são conjuntos. Os atributos de Deus são um conjunto das suas características ou qualidades atribuídos ao caráter divino de acordo com a sua autorrevelação, descortinada ao longo das páginas do livro sagrado, que nos ajuda a entender quem Ele é. Irmão, então, sem a Bíblia, não tem como. E se sua Bíblia ficar em cima da estante, fechada, ela é apenas um livro, que compõe lá os outros livros que você tem na sua estante. Então, a Bíblia, para ser diferente dos outros livros, ela precisa ser lida, ela precisa ser estudada. E quando você estuda a Bíblia, Deus vai se revelando. Deus vai se mostrando. O teólogo Berkhoff, por exemplo, ele diz que os atributos de Deus podem ser definidos com as perfeições que constituem predicados do ser divino na Escritura, o que são visivelmente exercidas por Ele em suas obras de criação, providência e redenção. Foi falado aqui domingo passado sobre o universo, né? Tudo no seu lugar. O sol, a lua, as estrelas, está tudo no seu lugar, os planetas. E como foi dito aqui, não tem uma cordinha sustentando, né? É o poder de Deus. É este Deus que você serve. Ele fez tudo na sua perfeição, porque Deus, Ele é perfeito. Não há engano em nosso Deus. E como nós já falamos aqui, mesmo estudo como este, porque esse teólogo aqui, ele estuda, ele faz estudos, os estudos dele estão nas melhores faculdades, universidades teológicas, sobre os atributos de Deus, sobre a pessoa de Deus. Mas mesmo o estudo profundo, não tem como conhecer 100% Deus. Nós nunca vamos conhecer 100% Deus. Porque nós não temos essa capacidade, irmãos. Quando Moisés teve um encontro com o Senhor, lá no Êxodo 33 e 34, Deus, ele passou de costa. Né? Ele passou de costa. Porque ele fala, quem olhar, quem me vê, olho a olho, morre. Mas é porque Deus não pode ser reconhecido? Não, é porque a nossa carne, depois do pecado, não dá conta de ver a glória de Deus. Nós não temos essa capacidade de ver a glória de Deus e ficar vivos. Nós não damos conta, a nossa essência não suporta ver a glória de Deus. Quando a gente ora, a gente fala, oh Deus, encha, né? Nos encha com teu poder, nos encha com a tua glória. Gente, graças a Deus que tem o Espírito Santo para interpretar esses desejos que a gente tem. Porque se Deus enchesse esse lugar com a glória dele, nós não resistiríamos. A nossa carne, ela desfaz diante da presença de Deus. Tamanha é o poder de Deus. Por isso é que a gente sente um pouquinho, né? Uma gotinha da presença de Deus. E a gente, né, fica igual o pica-pau, né? Voando. Quando eu viajei de avião pela primeira vez, que ele entrou nas nuvens, eu lembrei desse desenho do pica-pau. Eu fiquei procurando o pica-pau pulando, entrando nas nuvens, né? Então a gente fica nas nuvens, irmãos. Mas é só um pouquinho. Porque Deus sabe que a sua carne
não suporta o poder de Deus. Por serem os atributos de Deus perfeições que constituem qualidades intrínsecas do ser divino, nosso intelecto não consegue compreender ou simplesmente não nos revelou. Lá em Deuteronômio 29 diz, né, que há coisas encobertas, pertencem somente ao Senhor, ou ao nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem. Então aquilo que você lê, que você entende, é porque Ele te permitiu entender. Tem coisas que estão guardadas. E Ele já falou aqui em Deuteronômio 29. Né? Vai ter coisas que vocês não vão saber. Né? Tem coisas que vocês não dão conta, vocês não vão entender. Então é melhor que não saiba. Se Ele não revelou, é porque não temos condições em nosso corpo carnal e pecaminoso de conhecer todos os seus mistérios. Os atributos de Deus se dividem em duas formas: os naturais, aqueles que são intransmissíveis, e morais, aqueles que são transmissíveis. Um somente Deus tem e nenhum outro ser é capaz de ter. Por exemplo, autoexistência é um atributo que somente Deus tem. E nós vamos ver que todos os atributos declaram a glória de Deus. No Salmos 19:1 diz: o céu anuncia a glória de Deus e os mostra aquilo que suas mãos fizeram. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Quando você olha, gente, o universo, a gente percebe que tem um ser maior. A gente percebe que foi algo que foi criado e foi com amor. Deus fez toda a natureza, tudo que Ele fez, o universo, foi com amor. Foi para você, para que você pudesse reconhecê-lo através das coisas que Ele criou. É para que você possa adorá-lo pelo que Ele é, não pelo que Ele tem feito na sua vida. Então, todos os atributos de Deus é para a glória dEle. O desejo de Deus é que a sua glória seja conhecida. O propósito de Deus na criação, portanto, é revelar a sua glória. No Salmos 8, verso 1 diz: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus. Lá em Abacuque 2,14 diz: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Nós fomos criados e somos para o louvor da sua glória. Nós somos para o louvor da glória de Deus. Foi para isso que Deus criou você e todo o universo. Foi para glorificar o seu nome. E Ele diz que a glória dele, Ele não dá para outra pessoa. Não dá. Lembra de Herodes, quando recebeu a glória lá que as pessoas, ele falando, olha, parece um Deus, né? E ele se achou como Deus. E a Bíblia diz que ele foi comido por vermes. A glória é dele. A glória é dele, irmãos. Nós estamos vivendo momentos, e eu fiquei maravilhada ontem, quando a gente lê as respostas de orações, né? Fulano saiu do UTI, fulano voltou para casa. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Aí nós vamos bater no peito, é porque nós estamos orando. Não, é porque Ele te ouviu. É porque Ele te ouviu. Ele parou um minuto e ouviu você, a sua oração, o seu clamor por aquelas pessoas. E te respondeu. Não é porque nós não somos nada diante do Senhor. É Deus que é todas as coisas nas nossas vidas. Então Ele tem ouvido as nossas orações, pela misericórdia dEle, por amor ao nome dEle, para a glória do nome dEle. Né? Por isso que Ele ouviu. E nós louvamos ao Senhor, porque muitas pessoas
tem sido curado, tem saído, né, dos hospitais. Então, irmão, Deus não pode ser explicado ou definido de forma plena, absoluta e compreensível ao homem. Isso que nós temos visto aqui nesses 3 tópicos, né? Deus, ele não pode ser explicado. As categorias dos atributos de Deus. Para facilitar a compreensão dos atributos de Deus, a teologia, né, que dividiu em 2 categorias: os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. Os incomunicáveis são aqueles que Deus não compartilha com ninguém, tá? São exclusivos dele. Só ele tem, e mais ninguém vai ter. Os comunicáveis são aqueles que Deus compartilha, pelo menos em certa medida, com o homem. Então, como o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, então alguns aspectos dos seus atributos foram comunicados ou impressos no homem. Por isso que o homem se parece com ele nesses aspectos. Nós falamos aqui de paciência, de amor, né? Então, são alguns atributos que Deus permitiu que nós tivéssemos, como a imagem e semelhança dele. A existência de Deus não se discute. A existência de Deus é um pressuposto, além de qualquer dúvida, não se discute aqui a existência ou não de Deus, pois pela fé cremos na existência dele. Lá em Deuteronômio 6:4 diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele existe por si mesmo e não depende de nada para a sua existência contínua. Temos 2 grandes fontes nesse conhecimento: a criação física diante dos nossos próprios olhos, né? A natureza, e as Sagradas Escrituras, que relata como tudo aconteceu. Então, irmãos, olha para a natureza. Se você tem alguma dúvida, pega a sua palavra, vai ler a Bíblia, que Deus vai se revelando. Porque Deus, ele é relacional. Deus, ele gosta de se relacionar com o homem. Né? Tem alguns estudiosos que dizem que Deus fez o universo, colocou o homem, tem pessoas que fazem assim, jogou o homem ali e virou as costas, se vira e anda, aprende, vai viver. Não é verdade. Deus, ele se preocupa, ele te ama, ele cuida de você. Ele é um pai presente. Deus é pai presente. Romanos 1:20 diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Irmãos, às vezes a gente fica pensando, como é que as pessoas têm a capacidade de aceitar que houve uma explosão e tudo formou, né? E foi criado. Não é mais fácil você crer que tem um Deus e que criou e te fez? Eu acho muito mais prático, né? É muito... houve explosão e apareceu José Alves, lindo, maravilhoso, né? Imagina. Não, foi Deus que fez, né? E bem feito, foi Deus, irmãos, né? Foi Deus que fez. Deus, ele existe. Ele é, tá? Eu sou. Lembra quando ele falou isso para
Moisés? Diz que eu sou o eu sou, né? Eu sou o Deus que fez todas as coisas. Atributos incomunicáveis de Deus. Até porque, irmãos, crer em Deus tem que ser pela fé. Esses atributos, eles afirmam a grandeza e a majestade absolutas de Deus. São assim chamados porque não podem ser atribuídos a outras criaturas. São também denominados de absolutos ou imanentes, essência, tá? É a essência de Deus, ele não é transmitível. A seidade, Deus é autoexistente. Ele não precisa de ninguém. Por si só. Outro atributo que não foi passado para nós, imutabilidade. Deus jamais muda. Tá? Deus é aquele Deus que criou os céus e a terra, e Ele é o mesmo Deus hoje e será amanhã. Infinitude, Deus é infinito. Soberania, Deus controla todas as coisas. E tem aqueles que a gente sempre fala e conhece, onipotência, onisciência e onipresença. Tá? Então Deus é todo poderoso, Ele sabe de todas as coisas e Ele está em todo lugar no mesmo tempo. Tá? Na mesma hora que Ele estava criando o universo, Ele estava conosco e está lá no meu futuro. Amém? Então, esses são os atributos, alguns, tá, irmãos? Alguns atributos incomunicáveis de Deus. Nós nunca vamos ser onipresentes, onipotentes, nem o diabo é, né? Nem o diabo é. O diabo, ele tem vários servos para estar em vários lugares, né? Só Deus tem esse poder de estar no mesmo lugar, tá? Na mesma hora. Só Deus pode. Deus existe por si mesmo, pois não depende de fonte originária para existir. Seu próprio nome, Yahvé, declara que Ele é e continuará sendo. Deus não depende. Lá em Isaías 40:14 diz: a quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo, e quem lhe ensinasse a julgar com justiça. Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Ele não necessitou de outro para ajudar na criação. Então este é o nosso Deus. Os atributos incomunicáveis, como sendo aqueles que distinguem Deus como Deus, sendo ímpar naquilo que Ele é e faz. Esses atributos são a marca distintiva do Altíssimo, que o torna absolutamente inigualável. Amém? Então, esses atributos, Deus não permitiu que nós, seres humanos, tivéssemos. Vamos ficar de pé, vocês que estão aqui? Você que está em casa também, fica de pé aí. Vamos, gente. Dá uma esticada aí. Porque a gente fica falando, né? Não tem como vocês participar aqui, mas dá uma esticada aí. O amor de Deus é tão grande que me cerca pela direita, pela esquerda. O amor de Deus é tão profundo. O amor de Deus é tão grande. Amém. Pode sentar. Quero ver vocês dormirem agora. Ninguém dorme agora, né? Os atributos comunicáveis de Deus. Então, se os incomunicáveis são aquele que só é dele, então os comunicáveis são aquele que ele permitiu que nós tivéssemos, tá? Trata-se de atributos que revelam a condescendência de Deus.
São virtudes divinas que se refletem de forma derivada, limitada aos seres humanos, criados à sua imagem. Esses atributos podem também ser reunidos em dois grupos. O primeiro, composto de atributos ligados à graça de Deus, que é o amor, que é a misericórdia, que é a paciência, que é a bondade. Então, são atributos que eu e você temos, né? Todo mundo ama? Todo mundo é bondoso? Todo mundo tem capacidade de amar. Todo mundo tem capacidade de ser bondoso, misericordioso. Tá? Essa é a diferença. Deus, ele é amor, ele é bondade, ele é paciência. Nós temos as condições de amar, de ser paciente e de ser bondoso. Porque ele nos concedeu, tá? Quando ele nos fez, ele nos concedeu esses atributos. Então, você pode amar, tá? E o segundo grupo é composto ligado à santidade de Deus, que é a majestade, a retidão, a justiça. Você pode ser justo, você pode ser reto, você pode ter uma vida que faça diferença no meio que você vive. Então, os comunicáveis são atributos como sendo o relacional com as suas criaturas. Então, relacionamento com Deus. À medida que eu me relaciono com Deus, eu vou conhecendo os seus atributos, eu vou me aperfeiçoando em Deus. Então, nós precisamos ter essa relação com o Senhor. Indica que podemos encontrar em nossa personalidade traços ou atributos divinos, que Deus nos criou e comunicou esses atributos ao nosso ser, mesmo em medida infinitamente menor. Tá? Mas nós temos esses traços da personalidade de Deus. Os seus filhos têm os traços seus. Né? Os meus filhos têm os traços meus e do meu esposo. Né? Eles herdam, nós herdamos. Eu tenho traços da minha mãe e do meu pai, tá? Porque eu herdei isso deles. E nós, como os filhos de Deus, herdamos também, irmãos, traços de Deus. Nós somos filhos dele. Então, você tem traços de Deus. Vamos correr. O valor de conhecer os atributos de Deus. Então, qual é o valor? Qual é a importância desse conhecimento? Ao estudarmos os atributos de Deus, veremos como Deus age em relação à sua criatura. Pois Deus é uma pessoa que tem o interesse de se relacionar com o homem que ele mesmo criou. É necessário nos aprofundarmos mais e mais conhecendo o Senhor Deus. O profeta Oséias nos incentiva. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como a chuva de inverno, como a chuva de primavera que regam a terra. Oséias 6:3. Irmãos, nenhum preparo intelectual, nenhuma experiência humana substitui o conhecimento da palavra de Deus em sua simplicidade, pureza e verdade. Tá? Então, nós precisamos nos atentar para a palavra de Deus. Não tem a Bíblia só quando o pastor vem no domingo ou na quarta-feira que você abre a Bíblia ou que você pega o seu celular e abre e lê. Lê em casa. Tira tempo. Medita na palavra. Conheça este Deus. Conheça. Só quem conhece pode dar informação. Só quem conhece pode experimentar o que ele é capaz. Só quem conhece Deus. E como é que eu vou conhecer Deus se eu só estou com ele de vez em quando? Ou na quarta-feira, ou no domingo à noite? E se a igreja fechar?
E fechou, pastor? Não vai abrir mais, não? Ah, tá. Não é porque o pessoal estava essa semana aí, vai fechar, não vai fechar, não vai, né? Não vai, não. E se fosse votado lá que a partir de segunda-feira as igrejas não vão mais poder abrir? Nem na quarta, nem no domingo. E aí? Como é que você vai fazer? Se você só abre a Bíblia aqui na igreja. Você só ora aqui na igreja. E aí? Como é que vai ser a sua vida? Eu estava estudando e eu vi um comentarista dizer, um pastor dizer assim, que as igrejas morrem, que a igreja somos eu e você, né? Porque nós não buscamos conhecer Deus. É por isso que a gente morre. E o povo aqui, Oséias, estava incentivando o povo. Conheça, prossiga. Esse prosseguir aqui, irmãos, não é só nos quarta, no domingo, não. É todos os dias. Eu tomo café todos os dias. Eu almoço todos os dias. Eu janto todos os dias. Então, leia a Bíblia todos os dias. Orem ao Espírito Santo para que possa te revelar a palavra. Alguém essa semana falou assim, pastor, eu não leio a mensagem que você me manda, porque às vezes eu não entendo. Eu falei assim, mas leia a si mesmo. Uma hora a palavra fica. Leia sem entender. E busca a orientação de Deus, do Espírito Santo, e você, no fim, você vai entender. Porque se conhecesse, não tomava. Quando eu era criança, né? Gente, até hoje eu não sei porque eu tomava esse trem, não, mas eu tomava. Quando eu chegava no dia de tomar essa bezetacil, eu já saía de casa tremendo. Porque o trem que dói. Esse trem dói demais. Então, quem conhece, não toma. Toma porque precisa, né, pastor? Infelizmente. Então, irmão, nós precisamos conhecer o nosso Deus. Não vamos fazer igual o povo de Israel fez. Deus precisou levantar um profeta e chamar a atenção deles. Porque eles estavam morrendo, porque não estavam estudando, buscando Deus da forma certa. Então, que nós possamos buscar Deus da forma certa. Prossigamos em conhecer a Deus. Só Deus conhece, né, o seu coração. Jesus disse para os samaritanos, adoram aquilo que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Faz diferença, irmãos, quando você adora a Deus porque você o conhece. Fez diferença na vida de Jó, quando Jó disse, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar. Quando ele teve a experiência com Deus, fez diferença na vida dele. Então, quando a gente estuda a palavra, ela tem que fazer a diferença na sua e na minha vida. Então, o povo, eles estavam morrendo. Não porque eles não tinham a palavra, irmãos, eles tinham, igual nós temos hoje. Mas eles não estavam dando importância ao estudo da palavra de Deus. Conhecendo os atributos de Deus, podemos o quê? Nos preparar contra as heresias e falsos mestres. Isso. Tinha no tempo de Jesus e tem hoje muitos ensinamentos contrários à palavra de Deus. Então eu preciso conhecer, eu preciso estudar, para que eu não seja levado por esses ventos de ensinamentos. Né? Paulo diz assim, chama a atenção do povo lá, que eles estavam sendo levados como criança. Quando eu sou criança, cada pessoa te conduz todo lugar. Então você precisa conhecer, ter base, a sua base tem que ser a Bíblia, tem que ser o Senhor Jesus. E conhecendo Deus, nós podemos adorá-lo,
em espírito e em verdade. Não tem como eu adorar aquele que eu não conheço. Então, que você possa conhecer a Deus, que Deus possa fazer a diferença na sua vida, né? Porque conhecer, ler a Bíblia, conhecer Deus, irmãos, ter intimidade com Deus, tem de fazer a diferença na sua vida. Porque senão, né, não valeu nada. Vamos ficar de pé nesse momento? Que Deus continue abençoando. Essa lição vai falar sempre da palavra de Deus, da vida, da pessoa de Deus. Pai, eu quero, Senhor, te agradecer, te louvar, Pai, por esse momento. Quero, Deus, pedir que a tua graça esteja sobre cada vida e que o Senhor, Deus, possa continuar abençoando o teu povo. Que nós, como igreja, Deus, como teus filhos, possamos, ó Deus, aprender mais de ti, buscar a tua presença, ó Pai. Possamos ter sede e fome de ti, Pai, da tua palavra, em nome de Jesus.